Da Nui, e é sobre esta companhia que eu quero falar com você agora. Te mostrar como é possível você se tornar mais com a tecnologia blockchain. A blockchain é uma revolução tecnológica, é uma nova tecnologia tão importante quanto foi o surgimento da internet, por exemplo. Para que você entenda um pouco melhor do que é blockchain, fazer uma pequena introdução para você que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez. A blockchain é como se fosse um livro de registro. Imagina um livro onde você pode ter informações que você vai adicionar ali. São informações contábeis ou não, mas esse livro ele é único, é um único livro, mas ele é descentralizado, ele é distribuído em vários pontos e você vai entender daqui a pouco que é isso que faz com que ele seja tão seguro, né, que ele esteja mudando tantos negócios no mundo, mas ele é capaz de oferecer, através de suas regras de protocolo, da criptografia que está envolvida, do sequenciamento de blocos. Entenda que cada bloco contém informações, mas eles são intrinsecamente ligados entre si. Cada bloco acaba confirmando o anterior e até já preparando o que vai vir. Então esse sequenciamento, essa interligação faz com que as informações sejam extremamente seguras. E isso vai conferir para todos os negócios que começam a envolver blockchain autenticidade, agilidade, rastreabilidade, imutabilidade para as mais diversas aplicações dos negócios que mais crescem e que mais se destacam no mundo. Você está vendo agora, quando se fala em blockchain, se você começar a pesquisar sobre isso, você vai ver que vai começar a acontecer a partir de agora uma grande transformação nos negócios. Em todos os negócios, não, nem todos os negócios, mas na maioria deles. Quais são esses negócios? Negócios que envolvam, por exemplo, coleta de dados, que envolvam transmissão, utilização de dados, Big Data, né? Quanto isso é forte no mundo, transmissão de bens, e aí todos os tipos de transmissões de bens que necessitem hoje de um documento, de um cartório, de uma bolsa de valores, de corretora, todos esses negócios que envolvam transmissão de bens serão altamente impactados, que necessitem de rastreabilidade de processos, de insumo, do produto para o cliente final. Imagine que tem dentro de uma indústria você precisa acompanhar cada detalhe da produção de um produto, para que você tenha economia de processos, de agilidade, para que você não perca material. Imagine que um cliente quer consumir um produto, mas ele quer saber exatamente como cada peça foi feita, em que momento, de onde ele veio, a origem do produto que ele está comendo, medicamentos que envolvam, por exemplo, um acompanhamento disso para a saúde pública, inclusive é fantástica a utilização da tecnologia blockchain, que envolvam transmissão de valores, e aí eu estou falando para você que toda a indústria financeira, toda a indústria que envolva pagamentos, recebimentos, tudo isso vai ser altamente mudado. Todos os negócios que você precisa de atestar credibilidade, autenticidade, seguranças de contratos, todos serão altamente influenciados e alterados, mudados com a tecnologia blockchain. Para você ter uma ideia, o LinkedIn apresentou uma matéria em seu blog onde ele diz que para os recrutadores, aquelas pessoas as empresas que estão hoje recrutando pessoal, a habilidade mais exigida para 2020, para os próximos anos, é a habilidade de blockchain, conhecimentos em blockchain. Essa habilidade superou, por exemplo, as habilidades que no ano passado eram, por exemplo, computação em nuvem, que era a inteligência artificial. Nessa matéria, que você consegue inclusive acessar por esse código QR que está aqui na apresentação. Tudo que eu falo quando tem um código QR é exatamente para que você possa direcionar a câmera do seu celular aqui e abrir o site aonde eu estou citando, para que você possa confirmar todas as informações que eu estou te passando aqui. Mas nessa matéria está lá escrito: a blockchain tornou-se uma linha de negócios para quem é quem no mundo corporativo. Aí ele cita alguns: IBM, Oracle, JP Morgan, a Microsoft, que é a própria controladora do LinkedIn, o Amazon, American Express, para citar apenas alguns. O blockchain agora está sendo usado em indústrias que vão desde a remessa a cuidados de saúde, como eu já até falei para vocês, desde a agricultura e segurança alimentar a entretenimentos e jogos. Blockchain, por exemplo, é a habilidade mais procurada nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha e na Austrália. Olha que quem está dizendo isso, inclusive, e tem toda essa credibilidade para o mundo de negócios, que é o LinkedIn. Então você vai ver a partir de agora, e se você ainda não se inteirou disso, é a hora. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, se você ainda não conhece esses termos,
passe a pesquisar, se envolva com esse mercado, porque é este o mercado que vai mudar os negócios de agora para frente. Toda essa indústria está sendo mudada e aí entra um conhecimento que é importante você ter sobre as criptomoedas. Poxa, você pode perguntar, mas o que tem a ver uma criptomoeda com blockchain? Tudo. Tudo, porque o que é uma criptomoeda? As criptomoedas são um meio de troca, mas lastreado em blockchain. Ele nasce necessariamente por causa de todos os negócios de blockchain. O interesse por elas vai além das transações financeiras. Muitas vezes você ouve falar de Bitcoin ou de alguma moeda só por questões de pagamentos, mas vai além disso, vai além da reserva de valores. Nós estamos falando que tem pessoas, há empresas, corporações que ao invés hoje, por exemplo, de resguardar o seu capital em qualquer outro commodity, eu posso citar ouro ou até o próprio dólar, já há pessoas que estão direcionando parte do seu capital para as criptomoedas, para o Bitcoin principalmente. Mas o interesse vai além disso, porque eles são essenciais. Imagine que a criptomoeda, você já vai entender, ela é essencial para o funcionamento dos negócios que estão utilizando a blockchain. Esse é o futuro, mas eu quero dizer para você que isso já é a nossa realidade hoje. Mas quando eu estou dizendo que é o futuro, isso significa que necessariamente muitas pessoas e muitos negócios estarão intrinsecamente ligados com o mundo das criptomoedas a partir de agora. E se eu fosse você, não ficaria de fora disso. Não perca esse momento, não perca essas transformações. Os negócios se transformam muito rapidamente no mundo. Há alguns anos atrás você não via falar de Uber, de Airbnb, você não via falar de Netflix. E hoje esses negócios, só para citar esses mais conhecidos, já transformam vários setores da economia. Imagina o que vai acontecer da agora para frente. Há poucos anos atrás, quem falava em conta digital, em banco digital, quantos você não vê hoje? Então, fique atento, abra seus olhos, abra sua mente para esse mercado e acompanhe essa apresentação até o final para você entender como você vai dar os seus primeiros passos dentro dessa tecnologia, como é que você vai absorver e aproveitar deste momento incrível para a sua vida. E quando nós falamos de criptomoedas, nós citamos alguns aqui, o Bitcoin, o Ethereum, que são os mais famosos, e eu também cito aqui a Cala. A Cala é a criptomoeda que pertence à Nui. Nós somos uma empresa de tecnologia blockchain e nós temos a nossa própria criptomoeda. Mais do que isso, nós temos a nossa própria blockchain. Blockchain que é oferecida no mercado para várias empresas que queiram desenvolver algum negócio em blockchain. Empresas, sejam governos, sejam empresas privadas, empresas públicas, todos aqueles que têm um projeto que necessitem daquelas características que eu já te disse, de imutabilidade, rastreabilidade, segurança, transparência, que queiram desenvolver esse seu projeto dentro da tecnologia blockchain, é isso que a Nui pode oferecer através da blockchain da Cala. Você vê aqui um roadmap, né, desde quando começou, desde novembro de 2017, todos os passos por que passamos, e agora já em abril deste ano nós teremos inclusive a nossa moeda já pública, já numa exchange pública. Mas o que tem a ver, você talvez ainda esteja perguntando, o que tem a ver a moeda com a blockchain? Você vai descobrir que toda vez que se vai adicionar alguma informação a uma blockchain, a recompensa por isso é paga na criptomoeda daquela blockchain, seja o Bitcoin, seja a Cala, ou seja, não há como existir uma moeda digital desvinculada dessa blockchain. É por isso que ela é lastreada em blockchain. Por isso que toda vez que há uma movimentação dessa blockchain, são emitidas moedas, essa moeda vem para o mercado, e aí eu vou falar um pouquinho de mercado daqui a pouco. Mas você já conseguiu entender que se todos os negócios estão evoluindo para estarem dentro de uma blockchain, e uma blockchain só funciona com uma criptomoeda vinculada a ela, isso é o futuro? Repetindo o que eu já disse para você, este é o futuro. Se você quiser conhecer um pouco mais do white paper da Cala, você tem aqui o seu código QR para que você possa fazer isso. Mas você precisa entender agora os serviços correlatos que são ligados a essas criptomoedas. Entenda o seguinte, as criptomoedas são em geral colocadas em circulação inicialmente pela mineração e aumentam ou diminuem seu valor financeiro com base na oferta e demanda. Surge neste exato momento os serviços correlatos que eu passo a falar a você. Um dos primeiros dele é a própria custódia dessa criptomoeda.
que é a guarda dessa criptomoeda em uma carteira, em uma wallet, geralmente com seguro. Você oferece para as pessoas que detêm uma determinada criptomoeda a possibilidade de ter uma carteira segurada, para que ela não tenha o risco de ter um hacker, de ser hackeada, ou que você perca de alguma maneira essas criptomoedas. Há também a própria mineração. Esse poderia até dizer que é o primeiro deles. A mineração é o processo onde inclusive surgem novas criptomoedas. Por isso que a gente fala, novamente aqui repetindo para você, que a criptomoeda é lastreada em blockchain. Quando o minerador de uma criptomoeda, o que ele faz é resolver cálculos matemáticos de uma criptografia onde são colocados novos blocos de informações dentro dessa blockchain. Então toda vez que isso acontece, toda vez que é resolvido um cálculo, toda vez que é adicionado um bloco, gera-se uma retribuição a esse minerador, que é exatamente a criptomoeda. Então você vê o quanto é entrelaçado, o quanto é interligado uma coisa com a outra. Você também tem a arbitragem. A arbitragem nada mais é que aquela ação de você obter lucro através dos spreads, de diferentes spreads em diferentes corretoras. Porque em determinada corretora, que são as casas onde você tem como se fosse uma casa de câmbio, né, onde você tem as negociações com essas criptos, você pode comprar, vender, trocar. Cada uma delas tem suas regras e elas têm valores diferentes, determinados obviamente pelo mercado, pela procura ali. Então essa diferença, a hora você pode usar, trocar essas moedas e ter um ganho de capital sobre isso. Você tem o próprio trading, que nada mais é que aquela operação efetiva de compra e venda de moeda. Você compra por um valor, vende por outro, compra na baixa, vende na alta. Esse é o sonho de todo trader, né? Acertar exatamente esses momentos, mas para isso você vai descobrir aqui que existe a necessidade de não só profissionais, mas a utilização de inteligência artificial, e é preciso ter muita capacidade técnica para isso aconteça, e até a permuta de criptoativos, que é, seja, a troca entre criptoativos. Ora um está mais valorizado, ora outro está menos valorizado, dependendo da oferta e demanda por cada cripto, por cada blockchain que está sendo usada. Então essa troca permite que você também possa ter um aumento de capital. E entendendo os serviços correlatos, agora você pode dar os seus primeiros passos dentro deste mercado. Mas como fazer isso? Você precisa fazer isso através de uma empresa que tenha alta credibilidade, que tenha capacidade técnica, para que você possa ter segurança em fazer esse contrato, para que você tenha segurança em aprender um pouco mais, em inteirando sobre todos esses nomes, né, todas essas definições que eu acabei de passar para você. E é exatamente aqui que entra a NUI. Mais do que a NUI, eu preciso te apresentar onde ela está inserida. A NUI pertence à Hold Applicate. Applicate é uma empresa americana, uma empresa pública, ou seja, uma empresa de capital aberto, que por ser de capital aberto é uma empresa que é fiscalizada lá pelos órgãos que gerenciam esse tipo de empresas, né? Como a SEC, o FTC, o OTC, são órgãos federais ou estaduais que regulamentam esse mercado, empresas que têm ações, né? Que vendem ações. Mas quais empresas pertencem a esse ecossistema, a toda essa estrutura? Pertence aqui a Symmetry. Cada uma dessas empresas tem seu próprio site, você pode usar os QRs aqui e ver que é uma empresa de tecnologia. A DocLock, que é uma segurança para documentos em blockchain. GPS Cash, que é uma parceria incrível que nós temos. Temos uma parceria com grandes bancos nos Estados Unidos. A Mintage, que é uma empresa que vai fazer a parte de mineração da nossa própria criptomoeda. E entra aqui o seu braço comercial. A NUI é o braço comercial da Hold Applicate, ou seja, todos os serviços que são oferecidos por esse grupo vão ser comercializados através da NUI, e é sobre ela que eu vou falar um pouquinho mais para você. Mais uma vez ressaltando, se você quiser ver uma informação dentro do site da SEC, informando que se essa empresa realmente é de capital aberto, você pode acessar aqui esse código QR, você vai ser direcionado lá para o site do governo, não é nem aqui para o site da nossa empresa, você vai ver no site do governo americano todo o descritivo, todos os relatórios que são ali apresentados. Quem faz parte do corporativo Applicate, ou seja, quais são as pessoas que estão por trás? É importante nesse momento destacar que são pessoas de alta credibilidade, de alta capacidade, que conhecem do mercado e do serviço que é oferecido. Porque isso você tem que olhar também. Quando você vê uma empresa, é lógico, é uma empresa regularmente aberta, mas você precisa entender quem está por trás desse negócio. Eu destaco aqui para vocês o nosso CEO, Darren Olayan, CEO da Applicate, fundador da NUI, um executivo de alta credibilidade, de muito conhecimento técnico. Aliás, um dos palestrantes
do Elevate, que é um dos maiores eventos do mundo sobre blockchain. Você pode confirmar isso aqui através do QR. Darren que tem uma filosofia de vida incrível, que tem uma meta, que tem uma missão que ele mesmo fala sempre, que está aqui escrito, né, que é ajudar 1 milhão de pessoas a conquistar uma renda residual de pelo menos mais $500 por mês. E é muito interessante quando você vê isso, alguém que se dedica para outras pessoas, a entregar para elas uma verdadeira oportunidade de aumentar os seus ganhos, de ter uma vida melhor ou de ter uma grande mudança em sua vida. Nós temos aqui a Una Taylor, que é a presidente do grupo Applicate. Você consegue aqui acessar informações sobre elas. E eu quero mostrar para vocês algumas das pessoas que compõem aí o conselho da Applicate. Só para que você entenda, são pessoas reconhecidas no mundo, como o Rick Marini, que é CEO de uma grande empresa na Europa, mas também faz parte desse conselho. Ele já saiu na Forbes, inclusive, entre os top 50 investidores anjo de empresas de tecnologia blockchain. Nós temos aqui o Vaco Hoover, que inclusive é CEO e fundador do Elevate, que é um dos maiores eventos do mundo de blockchain. O Sal, que é o CEO de outra grande empresa e também grande investidor em tecnologia. E você vê então que as pessoas que estão aqui oferecendo esse negócio, falando dessa tecnologia, são pessoas totalmente capazes de fazer isso. Nós temos então o braço comercial. O braço comercial é exatamente a Nui Social, é uma empresa regularmente aberta nos Estados Unidos desde 2017, com sede em Lehigh, lá no estado de Utah, um dos estados de legislação mais rígida que se tem. Se você quiser constar a nossa inscrição, o correspondente ao nosso CNPJ, você vê aqui nesse QR, você consegue, vai ser direcionado direto para o site do governo de Utah. O que é a Nui Social? A Nui Social é responsável, o braço, como eu já disse, o braço comercial, mas responsável pela produção dos conteúdos educacionais sobre blockchain, sobre criptomoedas, pela realização de parcerias para a utilização, desenvolvimento de produtos dentro da nossa blockchain, da blockchain da Cala, por oferecer os serviços de criptomoeda do grupo, de custódia de criptomoeda e os serviços correlatos que são realizados pela Nui International. O presidente dessa empresa Nui Social é o Rodrigo Silva, presidente internacional, uma pessoa com anos e anos também dentro dessa indústria, com muita credibilidade. Você pode inclusive consultar o currículo dele através desse código QR. Mas vamos agora tratar um pouco mais dos serviços Nui International. Você que quiser nos contratar, você vai ao mercado, vai adquirir bitcoins, a criptomoeda dentro do mercado regular, ou seja, você precisa ir a uma exchange aqui no Brasil, fazer o seu cadastro. Obviamente você vai fazer ali a sua compra dentro das regras de compliance daquela empresa. Uma vez que você adquiriu o seu criptoativo, você pode nos contratar. Nós não vendemos para você esse criptoativo, nós de maneira alguma podemos receber o teu dinheiro, a gente não faz isso, unicamente nós recebemos os seus criptoativos que você regularmente comprou no mercado. E aí você vai fazer conosco um contrato de custódia desses criptoativos, ou seja, você vai nos enviar esse criptoativo, nós vamos oferecer para você serviços correlatos a esse criptoativo. Qual que é o valor desse contrato? Você vai nos enviar uma fração de bitcoins, e hoje esse contrato é feito exclusivamente em bitcoins, que corresponda a $100, e a menor fração que nós recebemos, ou a maior delas até $20 mil, ou seja, alguns bitcoins, depende do valor do dia, isso é determinado pelo valor do dia, você vai me enviar uma quantidade em bitcoins que corresponda a $20 mil, isso por contrato. Como nós vamos agregar para você serviços correlatos, há um papel importante teu na definição da forma com que esse serviço é feito. Quando você vai fazer essa compra lá dentro de um ambiente online, que você faz a contratação, lá você tem um contrato para você ler, que aliás está aqui disponível através desse código QR. Quando você vai ver esse contrato, quando você aceita os termos, você escolhe o teu perfil. Se você quer que essas operações ocorram de uma maneira mais conservadora, de uma maneira moderada ou mais agressiva, ou seja, com um risco muito baixo, com um risco mediano ou com um risco mais alto, você tem aqui as operações sendo realizadas. Você primeiro escolhe esse perfil, depois escolhe o valor do contrato que você vai fazer. Uma vez que você escolhe esse valor, vai ser indicado para você um endereço de carteira Bitcoin
para que você nos envie esse Bitcoin que você, repetindo, já regularmente adquiriu. Esses serviços serão realizados pela NUI Internacional através de inteligência artificial, de alta programação e também de profissionais altamente capacitados. Por quanto tempo? Por um contrato de 12 meses. Ou seja, durante 12 meses eu vou entregar para você dentro desse escritório virtual, onde você vai ter essa sua gestão, fica tudo aí à sua disposição. Durante os dias de semana, dos dias úteis, melhor dizendo, os dias úteis desses 12 meses, o resultado positivo que eu vou tendo nessas operações vai sendo creditado para você ali dentro desse escritório todas as terças-feiras. Você pode pedir o resgate deste valor e aí é uma decisão tua pedir ou não pedir o resgate, mas já esclareço, se você não pede, não significa que sobre aqueles valores eu estou operando. Não, eu já deixei ele disponível para você. Ou seja, não sempre, se você quer um novo valor, agregar, mandar mais criptomoedas, você precisa fazer um novo contrato. Perfeito? Então aqueles valores ficam disponíveis ali dentro da plataforma para que você solicite. Eu não te pago também em moeda corrente, em moeda fiat, em dinheiro. Não, porque nós não trabalhamos com dinheiro. Nós não pegamos o seu dinheiro para trabalhar. Nós não oferecemos para você um investimento onde você pega os seus reais, passa de um banco para nós. Não, você primeiro tomou a decisão de comprar um criptoativo e nós trabalhamos com esse criptoativo. O que nós agregamos sobre ele, ou seja, quando nós aumentamos esse volume de criptomoedas, nós te devolvemos em criptomoeda, na moeda que você nos enviou, no caso o Bitcoin. Eu já preciso esclarecer para você que no momento que você faz isso, há uma vinculação do valor em dólar. Mas por que isso? Porque como eu vou te oferecer serviços correlatos, e um dos serviços é exatamente a permuta de criptomoedas, não significa que eu fico exatamente com o teu Bitcoin. Eu faço nesse momento uma permuta e a primeira delas, inclusive, é trocá-la para uma stablecoin, ou seja, uma moeda que tem um valor, uma paridade 1 para dólar, até para que eu possa me proteger no mercado. É por isso que quando o Bitcoin cai muito, não significa que a gente vai perder dinheiro, porque nós estamos nos protegendo. É aí que entra a inteligência artificial, o trabalho dos profissionais, ou seja, eu me protejo. Quando esse Bitcoin cai, obviamente eu troco por Bitcoin ou por uma outra cripto. Quando ele sobe, eu vendo isso, ou seja, troca por uma outra criptomoeda ou volta para uma stablecoin. É assim que é feito o seu contrato, por isso que é um valor vinculado em dólares. Ao final desse contrato, ou seja, ao final de 12 meses, você retirou dali aquilo que foi sendo adicionado para você em criptoativo. Como repetido, não te entrega o dinheiro, você vai sacar esse criptoativo, esse Bitcoin, para sua carteira de Bitcoin no Brasil. E aqui regularmente, ou seja, quando você tiver um ganho de capital, você tem que cumprir todas as regras do nosso país. Você vai recolher os tributos sobre isso. Se você tiver um volume de ganho de capital que se aplique aí o imposto de renda, você vai recolher o imposto de renda. Nenhuma empresa do grupo ou vende para você o Bitcoin ou liquida esse Bitcoin. Nós exclusivamente recebemos criptoativos, fazemos serviços correlatos com esses criptoativos e te devolvemos criptoativos, única e exclusivamente assim. Então, feito isso, ao final dos 12 meses, esse valor vai ser convertido novamente esse valor correspondente em dólares do seu contrato vai ser convertido aí para Bitcoin, para que você receba a fração correspondente daquele valor do seu contrato. Sobre esse resgate, ao final do contrato, é cobrada aí a taxa de 20%. Aliás, ela já é cobrada desde o início. Você saca então esse valor com os 20% descontado, que é exatamente a taxa de administração pelo serviço que eu estou te oferecendo. Tudo isso você tem aqui os termos do contrato nesse código QR e é esse o serviço que pode te introduzir a esse mercado. Você vai dar os seus primeiros passos dentro desse mercado incrível que está crescendo, se você vai buscar informações, inclusive públicas sobre isso na internet, você vai ver que o mercado de blockchain, de criptoativos está numa crescente. Os próximos anos, as próximas décadas serão sim de grande crescimento e você não pode perder a oportunidade de estar aqui. Eu só preciso deixar muito claro para você que o que nós estamos falando de ganho aqui em cripto, que significa 6, 7, 8% ao mês, é um histórico que vem acontecendo. E não significa que isso é garantia que vai se repetir. Eu tenho que deixar muito claro, vocês têm que ter consciente de que o resultado do passado não é garantia do resultado do futuro. Mas óbvio, e nós vamos aplicar para você toda a capacidade.
Nós vamos entregar para os nossos clientes o melhor serviço possível. E é assim com qualquer empresa de serviço. Você só vai me contratar, você só vai falar bem do meu negócio, ou você só vai me talvez trazer um outro cliente se você estiver satisfeito com o serviço que eu estou te entregando. Então é esse o compromisso que a NUI tem com seus clientes. Entregar sempre o melhor serviço possível. E é neste momento que você precisa entender onde você está sendo adicionado dentro do nosso projeto, dentro dessa companhia. Eu já disse para você, fazendo aqui um resumo de tudo, nós somos um grupo, uma holding, nós estamos falando aqui da Holding Applicate. A Holding Applicate que tem outras, que envolve várias empresas, a Symmetry, a Mintage, a nossa própria moeda, a Calacoin, as criptomoedas que estão no mercado, a NUI Social, que é o braço comercial, e essa Smart Community, que é isso que você está fazendo parte. Quando você se torna um cliente da NUI, você passa a fazer parte de uma Smart Community, uma comunidade inteligente que está sendo formada, está sendo preparada, educada para consumir os produtos de blockchain e para aproveitar o máximo dessa tecnologia. Nós queremos que você seja vanguardista dentro dessa tecnologia que já é disruptiva, ou seja, que é uma tecnologia que está mudando o mercado e queremos que você aproveite o máximo dela. A princípio, obviamente, podendo ter um ganho de capital, um aumento do teu patrimônio através das criptomoedas e dos serviços correlatos. Por isso que você tem a NUI Internacional oferecendo esses serviços. Você tem aqui, nós já temos as parcerias comerciais, como eu já falei um pouco para você, grandes empresas que utilizam a nossa tecnologia, mas nós estamos falando de algo muito maior. Você é o centro de algo muito maior do que só os serviços correlatos. Nós estamos falando, como nós estamos tratando de uma empresa que tem capital aberto, nós estamos falando de um mercado gigantesco, né? Há dezenas, quase milhares de blockchains tentando ser desenvolvidas, mas até hoje no mercado só tem 20 funcionais e dessas 23 pertencem à NUI. Então nós estamos falando em um percentual desse mercado, em agregar pessoas, uma comunidade, ampliando os nossos trabalhos para que o market cap, ou seja, parte desse mercado seja nosso. E aí você começa a entender o quanto você pode ganhar fazendo parte dessa Smart Community. E mais do que isso, market share, ou seja, uma companhia que já tem capital aberto, que já tem um valor de mercado superior a $1 bilhão, ela vai, com o desenvolvimento de todo esse negócio, com a criação dessa grande comunidade, das pessoas entendendo o que é blockchain, que as pessoas consumindo mais esses produtos, nós estamos falando em ela aumentar vertiginosamente o seu valor de mercado. Uma empresa saltar aí para números incríveis de 10, 20, 100 bilhões de valor de mercado. E você, como parte central de tudo isso, obviamente que vai poder participar e parte disso pode ser seu. Mas neste momento eu preciso agregar mais uma informação para você. Para que você possa fazer mais, para que você possa fazer melhor, para que você possa inclusive conquistar algo muito maior na tua vida, que é exatamente o plano de afiliados NUI International. Através desse plano, você que é nosso cliente pode, de maneira opcional, obter outros ganhos, outros bônus quando recomenda a nossa companhia, os nossos serviços. E eu vou te passar rapidamente quais são eles. Você tem primeiro de tudo a recomendação direta, ou seja, quando você compra o teu contrato, você recebe um link de afiliação. Quando você fala aí com as pessoas do teu ciclo de amizade, você comenta sobre o nosso negócio, você apresenta essa companhia, você fala do nosso contrato e ele decide também se tornar um cliente, ele faz esse registro através do teu link de afiliação. Repetindo, que é totalmente opcional e tem custo zero. Nós não cobramos uma nova taxa para que você possa fazer isso. Mas quando você faz isso e ele contrata um serviço, seguindo todo aquele caminho, você vai receber 10% do valor que ele contratar. Então ele pode fazer contratos, como eu disse para você, de $100 a $20 mil, e não importa o valor, e não importa inclusive a quantidade de contratos que ele faça, porque ele pode fazer vários contratos. Você pode contratar ora um valor, depois outro. Quando você decidir, a decisão é tua. E toda vez que esse teu cliente, essa pessoa que fez o cadastro através do teu link de afiliados, contratar esse serviço, você recebe incríveis 10%. Mas ela pega outros 10% e distribui em um bônus chamado bônus TBS. Esse bônus é incrível. E você vai entender agora quanto você pode atingir e aonde você pode chegar através desse bônus.
O bônus TBS é uma matriz forçada de 3 por 10. O que é isso? Significa que cada cliente, quando compra o seu contrato, abre 3 posições nessa matriz para que outro cliente seja ali colocado, seja através de você ou através de outra pessoa dentro dessa matriz. Você já vai entender. Olha aqui, você está aqui. Imagine você hoje faz o teu contrato, obviamente ligado a alguém que já está nessa matriz, ou seja, alguém que tem um link de afiliados. Quando você faz isso, a partir de você surge a possibilidade de ter 3 novas posições nessa matriz. Quando você passa o teu link de afiliado e essa pessoa faz lá o teu cadastro e compra um contrato de serviços, ela vai estar aqui posicionada. Ela vem para essa posição. Quando você tem o segundo cliente, a segunda pessoa cadastrada, ela vem para outra posição. Ou seja, é um preenchimento automático. Ele põe 1, 2, o terceiro. Quando o primeiro nível dessa matriz está preenchido, quando você tiver um quarto cliente, para onde ele vai? Para o segundo nível. Esse segundo nível, essa pessoa que vem para cá, para essa posição, pode ser por você, um contrato ligado a você, ou seja, olha, perceba que aqui existe um movimento chamado derramamento nessa matriz. Você posiciona aqui um cliente e por coincidência, olha aqui, ele está linkado ao seu primeiro cliente. Ou seja, aqui você vai entender, e essa pessoa poderia ser você, poderia acontecer isso com você, ou seja, você vai estar posicionado na matriz de alguém. Imagine que você fosse não esse maior aqui, você fosse essa pessoa, e a pessoa que indicou a você já teria, vamos imaginar que ela já tinha preenchido esse primeiro nível. Quando ela vai cadastrar um novo cliente, esse cliente pode estar ligado a você nessa matriz. Mas vamos voltar à sua posição. Pense de você para frente, de você para cima. A partir de você, o quanto você pode fazer dentro deste negócio. Então você está aqui posicionado, você cadastrou seu primeiro cliente, o segundo, o terceiro. E aí depois vem o quarto, o quinto. Você pode indicar quantos clientes você quiser. Eles automaticamente vão preenchendo essa matriz. Mas essa matriz você não preenche sozinho. Quando esse cliente aqui, se ele decidir também desenvolver o marketing de afiliados, o que vai acontecer? Ele vai indicar clientes. Aí ele vai indicar o primeiro, o segundo, o terceiro. Se você já tiver preenchido aqui, para onde que vão esses clientes dele? Para o terceiro nível. Ele vai preencher outro nível, porque o preenchimento é automático. Conseguiu visualizar isso? Ou você vai preenchendo, ou você vai preenchendo com a ajuda de outras pessoas. O que você ganha com isso? É agora que você vai se surpreender. Dentro dessa matriz, a empresa distribui 10%, ela pega outros 10% e distribui 1% por nível. Ou seja, quando alguém compra um contrato aqui, independente do nível que ele esteja, na tua matriz você recebe 1%. Olha que incrível isso. Olha o quanto isso é poderoso. Essa matriz te lembra o quê? Te lembra um Wi-Fi, não é? Mas mais do que uma tecnologia 5G, ou seja, que tem uma abrangência muito grande, já que nós estamos falando de tecnologia, eu vou usar essa comparação para que você entenda. Nós podemos ter uma tecnologia que 10G. O seu nível de alcance, o seu raio de ação é muito grande. Como você pode chegar ao 10º nível de ação? Simples, toda vez que você cadastra um cliente, toda vez que um cliente se liga ao teu link de afiliados e compra um contrato, cada cliente te abre o direito de receber esse 1% em cada nível. Ou seja, o teu primeiro cliente, ele abriu o primeiro nível. O teu segundo cliente, ainda que ele esteja posicionado no primeiro nível, ele te deu o direito de receber pelo segundo nível. O teu terceiro cliente, ainda que esteja no primeiro nível, ou não importa o nível que ele esteja, inclusive, porque essa matriz já pode ter vindo sendo preenchida por outras pessoas, ainda que ele caia lá no 10º nível, esse teu cliente, o seu terceiro cliente, te dá direito a receber pelo terceiro nível. E assim sucessivamente. Ou seja, você precisa ter 10 clientes que comprem um contrato para que o teu poder de ação seja um poder de 10G. Um poder E o que significa ter esse poder 10G, esse poder de ter 10 níveis? Só para você ter uma ideia, se cada cliente abre 3 posições, no teu terceiro nível, você tem um total de posições de 27, ou seja, você pode ter 27 clientes aqui. No quarto nível, 81 e assim vai aumentando. Só para você ter uma ideia, no teu 10º nível,
você poderia ter mais de 59 mil clientes. E imagine que toda vez que um cliente... Mas eu preciso... Não é você diretamente. Você, quando tem 10 clientes, passa a ter o direito de receber sobre toda essa rede que é formada aqui a partir de você. Então, toda vez que um cliente que se posiciona em qualquer lugar dessa matriz e compre um contrato, você recebe 1%. Se for um cliente teu, direto teu, ligado ao teu link, você recebe 10% da indicação direta e mais 1%. Mas se for um cliente do seu cliente ou que por um motivo veio talvez de um derramamento, que se posicionou nessa matriz, que é de preenchimento automático, você recebe 1% sobre todos os contratos que ela comprar. Ou seja, não significa, se você somar aqui, são quase 90 mil pessoas que podem comprar cada uma delas 10 contratos. E você receber 1% de cada uma dessas pessoas. Isso é muito forte. Isso pode gerar para você uma renda incrível, pode mudar completamente a tua vida. Mas eu vou deixar bem claro, para que você, quando está vendo agora, você pode falar, poxa, como é possível eu ganhar sobre tantas pessoas e isso ainda ser sólido, ainda ser sustentável? Entenda o seguinte. Se você olhar aqui, ó, a partir de você, vê que saem 3 ligações, vamos dizer assim. Isso aqui tá aqui mostrado só para que você possa entender. Então você ligou essas 3 pessoas. A partir dessa pessoa saem 3 ramificações, ok? 3 ligações e assim sucessivamente. Quando a empresa, vamos imaginar uma pessoa que entrou aqui no 10º nível e comprou um contrato. Ela vai pagar para as 80 mil pessoas 1%? Óbvio que não. Isso seria totalmente impossível. Ela vai pagar para 10 pessoas. Como assim? Como 10? Uma pessoa em cada nível vai receber. Isso é aleatório? É sorteio? Não. É pelo vínculo que se tem. Acompanhe comigo aqui. Ó. Imagine essa primeira pessoa. Tá vendo que está ligada a você? Sai uma ligação dela para a pessoa no 2º nível. Dessa pessoa sai uma ligação para alguém no 3º, no 4º. Ou seja, quando uma pessoa entra aqui, ele procura essa ligação. E paga para a pessoa no 9º nível a qual ela está ligada. Não vai pagar para todas. Só aquela pessoa do 9º nível que ela está ligada. Aí ela vai pagar no 8º nível só para aquela que ela está ligada. E assim sucessivamente. Ou seja, sempre serão 10 pessoas que vão receber. Nunca mais do que isso. Acontece que você recebe sobre todas, porque todas, se você fizer o funil, todas estão ligadas a você. Porque partiu da tua matriz. Agora, não significa que esse teu cliente que está nessa posição aqui vá receber 1% dessa pessoa. Porque se você for procurando a ligação, não chega nele. Entendeu? Deu para você compreender que é totalmente sustentável. A empresa sempre gasta 10%. Mas como nós estamos falando em um negócio em rede, como eu estou aqui falando de uma tecnologia 10G, o seu poder de ação a partir de você é gigantesco. Então, se você quer transformar a tua vida, fale com as pessoas, ensine, duplique, ensine as pessoas a também terem os seus 10 clientes e você vai ter resultados gigantescos nesse negócio. Mas tem mais do que isso, porque esse negócio ainda oferece para você uma renda residual. O que é a renda residual? É você construir uma equipe e viver dessa equipe, do resultado residual. É a renda passiva que é gerada. Isso é fabuloso dentro desse mercado de marketing de relacionamento, de network marketing, porque nós temos um outro bônus chamado matching bônus. No matching bônus, a matriz é um pouco diferente. Nessa matriz eu não disse para você que é de preenchimento automático, que você pode ter um cliente que cai aqui no 2º ou no 3º nível, porque vamos imaginar que você colocou 3 clientes, só 3. Cada um já colocou 3. Quando você for colocar o 4º, aonde que ele vai buscar um espaço vazio? Ele vai aqui para o 3º nível, que é onde vai ter o primeiro espaço vazio. Mas, para o matching bônus, os seus 10 clientes, independente de onde eles estejam aqui, estarão no teu primeiro nível de unilevel. Porque aqui é um unilevel tradicional. Então, esses seus 10 clientes, ou 100, quantos você tiver, vão estar no teu primeiro nível do unilevel. Para o matching bônus é essa matriz que passa a ser considerada. Ah, mas e o meu cliente do meu cliente? Aonde ele vai estar? No teu 2º nível. Não importa se você tiver um cliente só e ele tiver 100, os 100 dele vão estar no teu 2º nível. Então, do 2º nível para baixo, nós chamamos de indicados indiretos.
não de indicados diretos. Mas aqui são só diretos e indiretos, ou seja, aqui não conta um eventual derramamento que conta na matriz anterior. Aqui é só aqueles que nasceram de você, ou seja, só os seus filhos e filhos dos filhos, ou seja, os netos, os bisnetos, para ficar mais claro de entender. E quanto você recebe? Todas essas pessoas têm um contrato com a NUI, perfeito? Um contrato de serviços no International. Todas elas estão recebendo diariamente um valor referente a um ganho das operações dos serviços correlatos. Sobre esse valor que ela recebe, você também recebe. Olha que incrível isso. Se você tem uma pessoa que vai ter um contrato de 12 meses, durante 12 meses ela recebe um valor, durante 12 meses você recebe uma renda residual. Quanto é isso? Você deve estar se perguntando, puxa, quanto é isso? É um número mágico, o número mágico aqui é os 10%. Mas você isso vai sendo, é uma crescente. Você não começa com os 10%, mas eu vou te dar uma meta. Você vai entendendo esse negócio, você vai buscar esses 10%. Porque isso vai mudar completamente a sua vida de forma que você jamais imaginou. O que acontece? Para isso, aqui diferente do número de diretos, você precisa avançar em um plano de carreira. Ou seja, cada vez que você avança um título no plano de carreira, eu já vou te explicar como fazer isso, é bem simples, você conquista um novo nível nessa matriz. E aqui no Unilevel você vai até o 11º nível, você passa do 10º nível inclusive. Então quando você tem o primeiro nível, você é Star, você recebe esse matching bônus dos seus clientes diretos do primeiro nível. Quando você é Star executivo, você passa a receber também do teu segundo nível. Ah, mas eu já tenho pessoas no terceiro, no quarto, no quinto nível. Não, você ainda não recebe. Você precisa evoluir no plano de carreira para que você atinja essas pessoas. E aqui o número de pessoas que você pode atingir é muito maior que na TBS, inclusive. Porque todos os teus diretos estão no primeiro nível. Então isso é fabuloso. E aí, conforme você cresce no plano de carreira, não só aumenta o nível, mas aumenta o percentual. E aí são esses percentuais. Aqui ele começa com 2,5, o Star é 2,5, o Star executivo é 2,5. Quando você bate o título de Silver, aí você passa a receber 3%, mas não só no terceiro nível. Você passa a receber 3% também no primeiro e no segundo. Olha que incrível. Quando você atinge um título de 4%, você recebe 4% de toda a tua equipe, desde o primeiro nível. Quando você atinge, por exemplo, o duplo diamante, o Double Diamond, você tem aqui já incríveis 5%. Olha que fabuloso, 5% de toda a receita que está tendo uma equipe formada por muitas pessoas. E quando você está aqui, você tem direito de receber até o 9º nível e você recebe no primeiro, no segundo, no terceiro, até o 9º, sempre 5%. Isso é fabuloso, é o sonho de quem já fez esse negócio ou quem está conhecendo, porque você tem renda residual verdadeira. Durante 12 meses essas pessoas vão estar recebendo e você também vai estar recebendo renda residual. Até o 11º nível, que é o último título do nosso plano de carreira, que é o Ambassador, você também tem 5%. Opa, aí você me pergunta, mas como eu chego ao meu 10%? Simples. A quantidade de pontos que é exigida para um ambassador, se você fizer isso dentro de um ano, no próximo ano você tem garantido um ano de 10% de matching bônus. Isso você talvez nesse momento nem consiga imaginar esses números. Na tua cabeça pode estar aí você falando, poxa, quanto é isso? É muito. É realmente transformador. Se você isso é uma construção, depende do teu trabalho, depende de você se tornar um grande profissional, e é isso que você vai fazer, mas você pode ter resultados gigantescos dentro desse mercado. E aí, todo ano, se você repete aquela quantidade de pontos do ambassador, e aí fica muito mais fácil, lógico que depois da primeira vez isso é quase consequência natural, todo ano você passa a ter incríveis 10% de matching bônus sobre toda a tua rede, do Unilevel até o 11º nível. Mas agora você vai conhecer o nosso plano de carreira e vai ver como é possível você chegar ao mais alto título aqui dentro, e é de uma forma simples, porque os pontos são acumulativos dentro do teu Unilevel, ou seja, cada cliente forma uma equipe. Porque esse teu cliente vai ter os clientes dele e a partir dele, esses clientes dele e os outros que vêm formam uma equipe. Cada uma dessas equipes, ou seja, se você tiver 10, 100, 200 clientes, você teria 200 equipes.
cada uma dessas equipes pode contribuir com 30% dos pontos necessários para cada título. Em cada título, toda vez que você avança, tem uma premiação, seja uma premiação em dinheiro, seja uma viagem e mais dinheiro, seja um carro, seja uma casa, você vai tendo premiações. Mas vamos dar um exemplo. Imagine que você queira chegar ao título de Gold. São 50 mil pontos. Você tem lá 15 equipes, 15 clientes. Quanto cada equipe pode contribuir nesses 50 mil pontos? 30%, ou seja, 15 mil pontos. Cada equipe pode contribuir com 15 mil pontos para que você chegue aos 50 mil pontos. Uma vai contribuir com 1.000, outra com 5, outra com 10. Uma já fez 30 mil pontos. Ela contribui com 30 mil pontos para esse título? Não. É limitado aos 30%. Você aproveita dali 15 mil pontos. Quando você bate esse título, aí você passa a aproveitar mais dessa equipe, porque o Rubi você precisa de 200 mil pontos e 30% aí são 60 mil pontos. Cada equipe contribui com 60 mil pontos. Simples assim, cada dólar contratado equivale a 1 ponto até você chegar ao tão sonhado título de embaixador. Esse título é incrível, aqui a mudança na tua vida já terá sido gigantesca. Você vai estar aproveitando o melhor da vida, da maneira que você desejar. Você vai poder conhecer o mundo, você vai poder ter a casa do seu sonho, o carro do teu sonho. Você recebe como premiação aqui valores altamente significativos. A única diferença é que para esse título, ao invés de cada equipe contribuir com 30%, cada equipe contribui com 20%, mas nesse nível você vai ter já dezenas de equipes, eu não tenho dúvida, porque durante todo esse trajeto você vai influenciar a vida de muitas pessoas e várias pessoas vão querer estar próximo de você, porque você é uma pessoa que vai transmitir prosperidade, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.